Fala galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast A Grande Virada. E para começar esse episódio, temos aqui uma convidada super especial que vai estrear a nossa primeira temporada com o pé direito, que é a Verônica Félix. Olá! Boa tarde, Verônica, tudo bem? Eu estou ótima, e você? Bem, graças a Deus. Bom, fiz aqui uma pequena introdução para apresentar você aqui para os nossos espectadores, então me permita aqui dar uma abertura sobre quem é a Verônica. Verônica é daquelas presenças que acolhem com facilidade, mas que carregam uma força construída ao longo da vida. Mulher de fé, esposa, mãe e empresária, ela foi desenhando sua trajetória entre escolhas, desafios e amadurecimento. Hoje, como diretora comercial do Grupo Vax, terapeuta e mentora, segue movida por um propósito muito claro: ver pessoas evoluindo, famílias mais fortes e vidas sendo transformadas. Acredita em um sucesso que vai muito além do resultado, um sucesso que tem a ver com paz, equilíbrio e verdade. E foi quando decidiu assumir com segurança quem realmente era, que a sua história ganhou uma nova dimensão. E a partir desse lugar que começa a grande virada. Verônica, muito bem-vinda. Bora começar? Obrigada, vamos! Então vamos lá. Bom, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é a Verônica, né? Como que surgiu essa Verônica empresária, como que é um pouco da sua trajetória de sucesso, para que o público possa entender um pouco de onde você veio e para onde você chegou. Bom, eu falo muito que eu sou uma menina no corpo de uma mulher. Por quê? Porque eu nunca deixei morrer uma criança, mesmo porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Legal. Então, isso começou a gerar em mim sempre, quando tinha oportunidade, de ser realmente a criança. E de forma construtiva, lógico, né? Você tem o seu momento de esposa, de empresária, de mãe, e você também tem que saber ser criança, valorizar algumas coisas que, quando nós somos adultos, deixamos para depois. E achamos que é uma coisa boba. Então, eu gosto de ser assim, eu gosto da minha fé, eu gosto do que eu faço, do meu trabalho. E se tornar empresária foi muito porque eu comecei a trabalhar com o Wagner, meu marido, e ele geria a empresa. E quando eu vim trabalhar com ele, que na verdade nós nos conhecemos, ele tinha uma empresa que era uma empresa de esquadria de alumínio pequena, que tinha em torno de 30 funcionários. E aí eu vim só para gerir só o comercial. E quando eu vi, estava palpitando em tudo. Certo. Então, o crescimento foi muitas vezes naquele momento ele não queria muito, e eu ia lá e fazia. Aí depois disso, cada dia que passou, ele quis também crescer muito, ele tem uma visão diferente, mas eu sempre comecei a gerir muito pessoas, e isso foi fortalecendo. Quanto tempo que vocês trabalham juntos? Um pouco mais de 12 anos. Legal. E aí entra um pouco dessa segunda pergunta aqui que eu estava pensando, que é como que é trabalhar com o esposo, como que é ser esposa, ser empresária, sócia, dividir responsabilidades, dividir tarefas importantes, seja em casa, seja na empresa. Como é que vocês lidam com isso? Como que vocês separam? Porque a gente sabe que, a gente que é empresário, a gente sabe que o mundo empresarial não é fácil, né? Então tem momentos que está tudo bem, tem momentos que não está tão bem assim. E não é fácil separar as coisas. A gente é ser humano, a gente leva para casa as angústias, as dores, os desafios, as frustrações, enfim. Como é que você faz? Não é fácil ter uma relação constante, porque você é casado, trabalha junto, aí por muito tempo a gente fazia MBA juntos, academia juntos, então era 24 horas. Vai ter seus momentos de guerra, não tem outro jeito. Você tem que resolver de alguma forma. Mas dentro da empresa, a gente tem uma relação muito boa. A partir do momento que cada um entendeu quais eram os seus papéis, aí a gente parou um pouco de brigar. A gente tinha um conflito quando os dois faziam tudo. Os dois juntos palpitavam no financeiro, os dois juntos palpitavam no comercial. E aí nós temos mentalidades diferentes. Ele é muito processo, aquela parte de construir, né? Fazer toda a parte fabril. Então, e financeiro, ele é muito bom nisso, ele gosta.
tudo que é lado de pessoas, comercial, falar, sempre fui mais eu. Então, eu até brinco. Todas as vezes que ele foi fazer uma negociação, um comercial, a gente saía no prejuízo. Porque ele ia fazer uma venda e esquecia que tinha embalagem para colocar junto. Então, não ficava... Acaba passando o desconto a mais ali na negociação, e aí a margem caía e etc. Pois é, aí tinha que vender muito mais porque ele tinha feito uma venda, um compromisso errado. E nós sempre fomos aquelas pessoas que gostam de honrar o que diz, né? Então, independente se tem lucro ou não, tem que cumprir. E como é que você trabalhava essa questão? Assim, por exemplo, ele ia para uma reunião, fazer uma venda, e aí ele se equivocava em alguma situação lá, fazia uma negociação que não era tão inteligente, ou não era tão feliz. Como é que você lidava com isso em relação a ele, separando essa questão, pô, meu marido em casa, é meu sócio na empresa, temos um problema na empresa que precisa ser resolvido. Como é que você lidou com isso, assim? Nós começamos, porque ele sempre foi muito de atacadista, então tinham clientes que ele já era amigo dos clientes. Tá. Então, essas pessoas chamavam ele para reunião. Aí, quando ele começou a fazer isso, eu falei, não, ó, esquece. Você não fala mais de comercial, deixa que eu falo. Porque aí você teria que cumprir aquela negociação e depois eu vinha para poder corrigir os preços. Então, acabava ficando chato. Então, ele começou a identificar que não era o papel dele e deixar mais eu negociar. Hoje, ele fala assim, não, vai lá e resolve com a Verônica. Isso foi natural? Fácil. Foi umas brigas, uns desentendimentos, né? Mas fluiu muito bem. Nós não temos muitas brigas de casal, mas nós temos brigas de empresa para casa, nunca de casa para empresa. Que aí tem que resolver. Chegou um tempo que nós brigávamos e falava, eu vou separar. Eu sei como é isso, eu sou sócio da minha esposa também. Eu ia falar isso, você sabe muito bem. Nossa, às vezes eu tô deitado, assim, final de semana, eu tô vendo um filme na Netflix, e ela, amor, se a gente fizer tal coisa, eu falo, esquece, aqui eu não sou seu sócio, eu sou seu esposo, eu tô vendo meu filme, eu preciso relaxar, eu preciso desse momento, porque a minha cabeça tem que desligar, porque eu sei que na segunda-feira eu vou chegar no escritório e vai ser aquele caos. E ela, não, tá bom, beleza. Aí passa 5 minutos, ela esquece de novo e fala, lembra? Combinamos, não vamos mais falar sobre isso agora. Só muda de endereço mesmo, é a mesma coisa. Mas no meu caso, eu preciso ter um momento de descanso. Então eu falo que é silenciar. Preciso de silenciar um tempo. Sim. Então às vezes ele quer, vamos fazer isso, fazer aquilo. Não, agora não. E mesmo porque nós estudamos muito, fazemos muito curso junto. Então é um aglomerado de situações. Então é importante uma relação, você sempre saber qual é o espaço do outro também, né? Entender isso. Então, a partir do momento que você começa a entender, a empresa começa a crescer. Que foi isso que aconteceu conosco. Hoje ele cuida da operação, você cuida da parte de pessoas e da parte comercial? Comercial ainda está na tua mão ou você já tem um braço direito que toca? Eu tenho algumas pessoas que elas tocam. Hoje nós estamos com quase 200 funcionários. Legal. Nós temos 10 negócios, né? Todos voltados para vidro, alumínio e um pouco de decoração. Legal. Então, se não tiver pessoas bem estratégicas, não dá certo. Não tem como, né? E o Wagner teve uma visão muito legal, porque ele começou a pegar as pessoas que tinham mais tempo, que tinham um desenvolvimento melhor, caráter, dignidade, e se tornaram sócios. Legal. Então, nós nos tornamos pessoas sócias, e aí aquelas pessoas, elas já tinham um compromisso com a empresa. E aí acabou ficando mais fácil. Porque por muitos anos, você deve saber disso, você não tem tempo nem de viajar com a sua família. O tempo inteiro você é totalmente escravo do negócio. Eu lembro uma vez que ele tinha uma empresa chamada Varalux, aí ele tinha vendido, aí depois ele comprou de volta. E essa empresa, nós dávamos uma premiação para quem vendesse 10 mil reais naquela época. Então, assim, 10 mil reais já era muita coisa de varão. Varão, naquela época, era 5 reais, sei lá. E aí eu consegui uma negociação grande e era no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, que tinha que entregar. Aí nós pegamos um pedido de 45 mil. Aí ele, fomos pra produção, viramos quase à noite, sábado, domingo, entregamos na data. E aí foi a construção de um grande ciclo. Hoje a Varalux, ela atende os principais atacadistas do Brasil. Legal. O nosso produto, ele chega em todo o território brasileiro através desse atacadista. Não só com varão, mas cantoneira, régua e esquadria de alumínio.
Então, são grandes sonhos, né? Para quem não estava vendendo nada, hoje tem um CNPJ, tem um endereço fixo, sozinha, Legal. gera vários empregos. Então, É um orgulho, né? Um orgulho de vida, né? Uma história. as pessoas falavam para nós: vocês são loucos, vocês não folgam, vocês não viajam. Se eu tivesse uma empresa, eu ia viajar constantemente. É assim que você escuta Tem também? um mito, né? O pessoal acha que o mundo dos negócios é só o glamour, né? E esquece dos bastidores. Só que o glamour, na verdade, é 1% de 99% de transpiração. Mas as pessoas acabam não vendo isso, né? E não sei se você já passou por isso ou em alguma situação, mas gerir empresa é saber que a sua satisfação é conseguir pagar todos e muitas vezes você não ter. E tá tudo bem. Então você vai lá, tem um renovo de fôlego, de motivação para recomeçar. Então, ser um empresário, principalmente no Brasil, é complicado, porque você tem uma satisfação onde todo mundo pensa assim, você pensa só no seu prolabore, é isso que todo mundo pensa. Você teve um CNPJ, você está rico. Mas não é. A maior riqueza que você começa a enxergar primeiro são gerar empregos. E a quantidade de famílias sobre aquilo. E aí todo o resto, quando você não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro ele vem para você. É o ecossistema que você consegue movimentar, né? Eu sempre falo que a gente, enquanto empresário, a gente é a pessoa da visão, né? A pessoa que consegue enxergar um futuro que talvez muitos ainda não enxergaram. E aí o nosso papel é vender esse sonho para pessoas competentes que querem vestir essa camisa, que querem acreditar no mesmo sonho que você e fazer o propósito acontecer. Exato. Porque ninguém faz um propósito sozinho, né? Nós somos pessoas coletivas, o mundo é coletivo. Então, essa questão que você está trazendo, hoje nós temos sócios que são pessoas que vestem a camisa e que estão com a gente no mesmo propósito, fazendo a empresa crescer. Isso é ter uma visão de longo prazo, isso é conseguir criar um ecossistema. E aí sim a gente começa a ter tempo para viajar, a gente começa a ter tempo para poder descansar. Eu lembro que quando eu era menor, assim, estava ali nos meus 5, 6 primeiros anos de empresa, todos os anos eu tirava férias com a minha esposa. A gente ainda não tinha filhos, ela não trabalhava comigo nessa época, ela era minha sócia no papel, mas ela trabalhava numa outra empresa, só que eu não conseguia descansar a cabeça. Então eu ia para a viagem, eu estava na praia, eu estava comendo camarão, eu estava tomando uma cervejinha na beira do mar, mas a minha cabeça estava no problema da empresa. E a empresa era 100% operacional comigo, né? Eu vivia os problemas e as soluções, então ainda era uma empresa pequena, eu tinha poucos colaboradores. E então assim, cara, eu não tirava férias. E aí eu voltava das férias frustrado porque eu não descansei, né? Porque o cansaço mental é uma coisa que as pessoas não entendem. E a minha esposa é super frustrada porque ela falava, cara, eu queria estar com você aqui, queria aproveitar um momento com você, passou, acabou, a gente voltou aqui para o furacão, e aí? Com os anos, né, aí muito estudo, muitas imersões, muita leitura, muita maturidade, porque o dia a dia vai trazendo essa maturidade para a gente, eu fui aprendendo a fazer gestão, fui aprendendo a fazer liderança, eu fui começando a entender os meus erros, onde eu estava errando, onde eu estava acertando, como é que eu ia corrigir a rota. E hoje, graças a Deus, eu consigo tirar férias. Porque um empresário de sucesso que não consegue tirar férias e não consegue desligar, ele não tem sucesso. Exato. Ele é escravo do próprio dinheiro, escravo da própria operação, né? Você sabe que teve nossa primeira viagem mesmo, nós fizemos acho que em 8 dias. E aí entrava dentro, nós fomos até para Cancún, que era um sonho nosso. Legal. Um sonho. Aí eu lembro, indo pros passeios, eu tava lá respondendo, e aí ele começou a brigar comigo. Mas você tá respondendo, você não sei o que. Mas eu era comercial. Eu era que media a obra, eu era que respondia, eu que direcionava. A empresa passava por você. Aí eu falava, não, mas eu preciso fazer isso, não, eu preciso fazer aquilo. E aí começou a cliente ligando à tarde, não sei o que, tarde da noite. Hoje em dia não tem mais isso, mas essa fase também é importante. Super. Porque é isso que vai te trazer maturidade. E quem não passa por essa fase, quebra. Esse é o ponto. Você começa, aí você tem essa fase que é super crítica do negócio, que é quando você começa a sair do empreendedor e virar empresário. A gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. E aí quando você vence, aí você de fato vai pro show business, né? Que aí você entra no tanque do tubarão ali e a coisa começa a crescer de uma maneira mais escalável. Exato. Eu lembro que essa viagem, eu trabalhei muito nessa viagem, muito, 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 apesar de ser as dos sonhos que nós planejávamos há anos.
E aí, quando nós voltamos, eu me sentia culpada com as outras pessoas. Eu tinha vergonha de falar para onde tinha ido, porque eu falava, ficou todo mundo trabalhando, e eu não estava trabalhando. E era assim, 8 dias. Então, é importante todas essas fases, até para você entender do que você trabalha. Né? Hoje nós entendemos de cada processo, cada situação. Você fala para mim assim, Verônica, monta uma janela. Talvez eu não saiba montar a janela, mas todo o processo nós sabemos, inclusive uma medição eu consigo fazer. Então é importante, porque se você também não dominar o que você tem de negócio, fica muito mais difícil, você vai ficar sempre na mão de alguém. Então também é importante. Eu acredito que todas as fases da vida, elas te dão uma etapa diferente, para um movimento diferente e para uma situação diferente. Então aí é o que você vai enxergar para frente. Então, são importantes, eu não vejo como ruins, muito pelo contrário, foram ótimas todas. E necessárias, né? Porque hoje nós Sem somos dúvida. o resultado das escolhas e das vivências que nós tivemos no passado, não tem por onde fugir, né? Exato. Entrando nessa linha, eu queria entender com você um pouquinho assim, qual foi o momento mais desafiador que você teve na tua vida? E aí eu não estou falando não necessariamente da tua vida empresarial, estou falando da Verônica como um todo. E como você lidou com isso? E quais foram as soluções que você encontrou para poder vencer esses desafios? Olha, houveram muitas situações, né? Mas eu acredito que teve um ponto-chave da minha vida pessoal, né? Que aconteceu e que me fez, mesmo muito nova, ter uma visão do que eu queria para o futuro. Quando você pensa na sua vida, eu tenho alguns pontos que eu falo, nossa, esse foi um marco de uma virada, esse foi de uma virada. Eu tive uma primeira virada aos 5 anos de idade. Olha que louco. Novinha, hein? Eu chupava chupeta, tinha 3, inclusive. Tá. Então, uma aqui, outra aqui, outra aqui. E a minha mãe perdeu meu avô. Eu lembro exatamente como se fosse hoje. Tá. E meu pai, ele tinha um processo de um provedor que estava dentro de casa, não estava, ficava saindo, aquelas coisas. Ele nordestino, minha mãe também. E ela estava sofrendo muito. E meu pai não estava dando a devida importância sobre aquilo. E eu lembro que eu dei a chupeta para ela e falei para ela que um dia eu seria a pessoa que iria sustentar ela, queria guardar ela, queria proteger ela. Depois daquele dia, eu não chupei uma chupeta. Com 5 anos. Com 5 Uau, anos. hein? Minha mãe tinha feito tudo para eu largar a chupeta. Tá. E aquilo foi uma promessa tão forte, tão forte, tão forte. Aí a gente fica pensando, né? Você tem um filho e você não valoriza o que ele fala aos 5, aos 6, aos... E aquilo, eu sei descrever a casa que nós morávamos. Então, foi forte. E aí, aos 11 anos, eu falei... Minha mãe, costureira, ganhava um salário um salário mínimo. Tá. Meu pai ainda estava naquelas, ele ia embora, voltava, e aí ele tinha um problema com jogo, com bebida, e minha mãe era provedora, eu e minha irmã, eu era mais velha, ou melhor, eu sou a mais velha. Aí eu resolvi trabalhar, com 11 anos. Então eu era uma criança cuidando de mais 5, fora minha irmã. Tá. Não sei qual é a mãe doida que deixava, porque se fosse eu, não deixaria hoje. Eram outros tempos também, né? E aí, dali pra frente, quando eu peguei o primeiro dinheiro e dei pra minha mãe, ela conseguiu pagar uma conta, ou contribuir com uma conta. Eu lembro que, assim, eu cuidava de 5 crianças, eu ganhava R$50 naquela época. Então, depois disso, eu nunca mais parei. Nunca. Eu Pegou sabia... o gosto pelo trabalho. Eu sabia o que eu queria fazer pra vida. Legal. Então, eu nunca fui demitida. Eu nunca peguei um seguro-desemprego. Eu não sei nem como é que funciona isso. Então, a minha vida, ela foi pautada muito pelo objetivo que eu queria. O que eu queria ser. Eu tinha muito claro o que eu queria e o que eu não queria. Então, é a construção das viradas. Então, eu não... Houveram várias viradas, né? Houveram várias. Quando eu vim trabalhar com o Wagner, que aí ele fazia janelas, que eram umas janelas populares que nós fazemos ainda para depósito de material de construção. Tá. E aí eu tinha visto uma outra porta muito mais glamurosa, eu trouxe, eu falei, vamos vender essa porta lambril. E ele falava, calma, vou fazer o custo. Vamos vender essa porta lambril? Não, calma, vou fazer o custo. Aí chegou um dia, eu falei, vendi 10 portas lambril. Ele falou, mas como assim, você não tem custo? Eu falei, eu fiz minha parte, agora se vira com a sua.
Então, todas as vezes eu entendi que eu quero sempre um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E algumas pessoas, elas podem achar que isso é estar insatisfeito, mas não é. É estar satisfeito e querer movimentar um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que nós somos grandes geradores de emprego. Esse ponto que você trouxe, Verônica, eu acho que é fundamental, assim, para quem vai nos ouvir, que saber o que você não quer é o que faz você chegar aonde você quer. Eu acho que a maioria das pessoas não conseguem ser bem-sucedidas porque não sabem falar não Exatamente. para coisas importantes, né? E acho que desde pequena você teve essa maturidade, né, de falar, pô, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz, eu vou nessa direção, aqui eu não vou, e aí você foi encurtando o caminho de sucesso, né? Você foi chegando mais próximo dos seus objetivos. E eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam refletir muito. Porque as pessoas se perdem muito nesse conceito e, assim, passam anos. E aí, quando você vê, você já perdeu boa parte da sua vida produtiva, né? Ou daquele momento que você tem gás, energia para fazer acontecer, e aí fica frustrado, né? E são muitas críticas, porque você acaba tendo muitas vozes. Sim. E você precisa distinguir quais são as vozes que vão realmente te ajudar. Porque tudo isso aconteceu, eu fui ter filho aos 29 anos, quase 29 anos, e sempre falavam, você trabalha demais, deixa sua filha. Você trabalha demais, deixa sua filha. Mas eu sei quais eram as dificuldades para sustentar ela quando ela nasceu e quais são os de hoje. Sim. Então eu sei quantas vezes eu larguei de deixar para ir para uma balada ou fazer qualquer coisa de adolescente e eu sei o que eu tenho hoje. Porque eu não tive aquilo. Eu já cheguei a trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo. São ganhos e perdas, né? Tudo na vida, para você ganhar de um lado, você perde do outro, e aí você tem que saber fazer o balanço disso. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Concordo com você, e é maravilhoso quando você tem a consciência. Porque daí você faz com propriedade, você toma a decisão com propriedade. Pô, isso aqui faz muito sentido para minha vida, eu vou fazer isso. E mesmo que dê errado, que pode ser que dê errado em algumas situações, principalmente no mundo empresarial, cara, você fez o seu melhor. Exato. Você vai corrigir a rota, você vai para o próximo nível. Porque o que nos motiva, e eu falo isso muito para os mentorados, é assim, cara, o empresário ele não desiste nunca. Ele nunca vai parar. Enquanto ele não chegar no objetivo dele, ele vai correr atrás. Faz parte do jogo errar, faz parte do jogo aprender, faz parte do jogo se reinventar, faz parte do jogo muitas vezes matar um negócio para criar outro. Mas você tem que chegar lá, você vai chegar lá, né? A gente não desiste, eu acho que essa é a força que faz o empresário ser um empresário. Exato, né? Sem dúvida. E aí eu queria entender com você também um ponto legal, assim, como é que a Verônica organiza o tempo dela? Porque assim, Verônica é mãe, Verônica é esposa, Verônica é empresária, eu estou listando algumas coisas aqui e estou esquecendo de várias. É terapeuta, é mentora, Verônica tem os hobbies dela, os momentos de descompressão que ela precisa. Como é que você se organiza? Assim, como é que é a tua vida, como é que é a tua agenda, como é que é a tua manhã, a tua tarde, a tua noite, quais são as suas rotinas? Eu estou perguntando isso para você porque eu acho que um dos segredos de um empresário de sucesso é saber organizar bem o seu tempo. A parte mais rica que a gente tem é o nosso tempo, né? E a gente que é empresário, a gente pensa assim, aonde eu coloco energia, né? Aonde que eu vou alocar o meu tempo de maneira inteligente para eu ter resultado e para fazer o meu ecossistema funcionar. Como é que você lida com isso? Primeiro que a minha rotina, ela começa bem cedo. Eu sou da manhã. Tá. Então, eu saio bem cedo de casa, eu tenho a rotina de deixar a minha filha na escola, que eu acho importante. Eu sou a mãe que faço o lanchinho dela, mesmo que às vezes ela não queira, que ela tá naquela fase dos 13 anos, que não quer mais nada. Procuro fazer o café do meu marido também, deixar lá para que ele leve. Vocês não vão juntos para a empresa? Não. Tá. Ele é mais da noite, tá. No final do dia eu sou mais da manhã. Da manhã. Também tem o meu enteado, que por muitas vezes eu levava ele para a escola, agora não tem mais isso. Então eu sou muito cedo, então eu chego na empresa muito cedo. Tá. Então a empresa abre 7h30, 7h10, 7h, eu tô lá. Então eu gosto do início. Então no início, nós dentro da fábrica fazemos orações. Dentro da fábrica, é um costume já antigo. Faço ginástica com o pessoal. Legal. Faço dinâmica. Eu sou elétrica. E aí eu vou direcionando cada departamento, porque eu tenho as pessoas chaves.
Isso segunda-feira. Terça-feira, nós deixamos mais o dia mais voltado, porque nós temos agora um instituto. O Wagner tinha um sonho de abrir um instituto para as crianças carentes, pessoas carentes. Então, nós damos aula lá de terça-feira. Eu faço uma formação humana. Então, eu preparo a aula, deixo o dia mais para isso. Aí, quarta, quinta, eu também lidero toda a parte de gestão do comercial, de pessoas, faço atendimento terapêutico, faço controle de coach. Eu tenho as coaches também, que eu lidero, mas é importantíssimo. Eu fico na empresa até a hora que for. Tá. 7, 6, 8, não tem problema. Saiu da empresa, eu não olho nem o celular mais. Aí é Você da minha tem 2 filha. telefones ou não? Eu tinha, aí agora eu deixo com uma das meninas que trabalhou tá. comigo. E aí eu vou pra casa e é o tempo da minha filha. Então eu vou ver televisão com ela, vou fazer devocional, vou brigar com ela, porque é importante também, né? Sim. Vou ficar o tempo que for com ela, depois eu fico um pouco com o Wagner, depois a gente vai dormir. Mas essa é a rotina. A minha rotina é ser intensa quando eu estou fazendo aquilo. Estou aqui, não estou preocupada nem um pouco com qualquer outra coisa. Saio daqui, eu vou fazer outra coisa, eu também não vou estar preocupada com mais nada. Eu aprendi uma coisa. Não adianta você querer estar sempre na próxima etapa. Porque você não aproveita nenhuma. E nem presta atenção em nenhuma. Então, a qualquer momento agora que eu esteja fazendo, eu estou aqui 100% nisso, Vivenciando 100% o momento. aquilo. Legal. Eu gosto de... Tem muita gente que fala que são rounds, né? Você cria seus rounds. E esse é o meu. Então, se eu estiver falando de marketing, que não é uma coisa que eu tenho muita habilidade, mas eu tô tentando melhorar. Mas é gostoso, é gostoso. Legal. Tem a Fernanda que trabalha comigo, ela tá tentando me convencer isso. Não, você vai adorar. Depois que você se apaixona pelo marketing, aí você nunca mais... É igual comercial. O pessoal fala assim, não sei se eu sou um bom vendedor e tal. A hora que você é picado pela abelhinha do comercial, você fala, puta, aprendi a vender. Aí marketing é a mesma coisa. Mas é que as pessoas, elas não entendem. Vendas, você faz o tempo inteiro. Ah, sim. Todos nós, desde que a gente nasce, a gente é vendedor, não tem como. Você chora, você tá se vendendo pra mãe te dar o seu leite. Exato. Você vai namorar, você se vende pro rapaz pra ele te olhar. Você vai ter amizade, você se vende pra sua amiga pra que ela te ache legal. Você vai trabalhar, você se vende pro seu chefe pra ele te contratar. Sim. O tempo inteiro, então é mais fácil. Mas é que o marketing, ele tá nesse processo do se vender, sabe? Como é que eu vou tornar isso mais interessante, essa experiência mais agradável? Confesso bacana. que com vocês, até a nossa última aula, posso falar sobre isso, né? Pode, claro. Na nossa última imersão, até que foi falado de marketing, eu saí de lá... Então é muito da pessoa que passa. Sim. Então vocês são ótimos, inclusive a imersão foi extraordinária. Eu já fiz inúmeros cursos, Legal. imersões e tudo mais, mas sentir o marketing de uma forma fácil desse jeito, desconheço de qualquer outro curso. Que bacana, obrigado pelo feedback. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso já. Agora eu queria falar com você, Verônica, de um assunto muito importante, que assim, hoje no mundo dos negócios, fala-se muito em propósito, né? E o propósito é o que move a nossa vida, né? Seja no mundo comercial, do show business, ou seja também no mundo pessoal. Como é que você encontrou o seu propósito? Que não é fácil. E segundo, como é que você foi modelando a tua vida para você chegar nessa autorrealização de concretizar o teu propósito? Quando nós falamos de propósito, as pessoas elas imaginam que é único e exclusivamente sobre você chegar em um determinado momento profissional. Mas eu não acredito num propósito que você chegue sem você estar com todos os seus pilares bem estruturados, né? Então, eu gosto muito da minha fé. É a base do que me sustenta a vida toda. Se não fosse a fé, eu não estaria aqui, não seria quem eu sou. Eu tenho o pilar da minha família, que é a coisa mais importante hoje. Eu sonhei muito com isso, estruturado. Somos perfeitos? Não, muito pelo contrário. Na verdade, eu nem gostaria de uma família extremamente perfeita, porque não condiz. Eu não sou existe, perfeita, né? Sim. E aí, chegar no antro profissional. Porque quando uma pessoa está desestruturada em algum dos pilares,
ela não vai conseguir chegar no seu propósito de trabalho, de chegar. E hoje o meu maior propósito é fortalecer pessoas dentro da empresa. Quando eu vejo cada uma das pessoas que elas entraram de uma forma e elas foram se moldando, e algumas elas vêm sem sonhos. Bem machucadas, né, pela vida. E aí as pessoas elas entendem que só você recebeu o funcionário e pronto. Então, quando o funcionário ele é extraordinário, de repente ele ficou ruim, e aí você vai lá, conversa com a pessoa, e você entende aquele propósito, porque você é um ser humano, outra pessoa também é. Então, do mesmo jeito que você pode ter um problema, outra pessoa também tem, Claro. né? E às vezes são problemas que dói muito mais. Então, você saber dialogar e fazer com que ela reconheça a real motivação, seu real valor, que é o que eu digo muito. Você tem que estar cheio para você conseguir transbordar em outro. Quando você está vazio, o outro transborda em você. E aí, às vezes, a pessoa está cheia de lixo para te transbordar. E você pega aquilo. Então, o propósito é gerar pessoas fortes para que elas tenham estrutura para gerir uma empresa. Porque nós somos um grupo, um ecossistema grande. Então, eu sei que eu tenho grandes pessoas dentro de nós e junto conosco. E é isso que eu só faço, só fortalecer, só entender o real potencial deles. E aí é chegar realmente no propósito. Entender que você não trabalha só para ter dinheiro. De maneira alguma. Se você foi linkado com uma outra pessoa, algum propósito tem para que você floreie nessa pessoa e ela vai florear em você. Então, é esse grau de maturidade de empresa que eu quero continuar nos tornando para que as pessoas elas tenham valor. Você vai ver pessoas lá que trabalham conosco há 20 anos. Tem pessoas que têm 5 anos, mas elas realmente brigam por aquilo. Então é legal isso. Muito legal. Bonitas palavras, parabéns pela visão. Obrigada. Acho que isso muda o jogo. Infelizmente, nem todos pensam dessa forma, né? Ainda a gente vive num mundo muito capitalista que o dinheiro é a base de tudo. Mas é interessante você ver que muita gente com muito dinheiro, muito bem sucedida, entre aspas, tá na depressão, tá na tarja preta, tá se perdendo na terapia, tá perdendo a família, não tem uma boa relação com os filhos, não tem uma boa relação com a esposa. E aí você fala assim, cadê o propósito, né? Você sabe que tem algumas coisas que eu convido vocês até a ir lá na empresa. Vai ser um prazer. Nós não somos a empresa perfeita, paga absurdamente, é a que mais... Não é sobre isso. Mas não adianta. Eu vi um documentário até do Elvis Presley. E ele chegou um momento da vida dele que ele conquistou tudo. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita mulher, muitas posses, muito... E aí ele se enchia de coisas que elas eram mundanas. E ele deixou de construir reais valores, raízes. E aí chegou um momento, num Réveillon, que ele estava na cobertura mais cara que podia pagar. Tava no topo do mundo, né? Tava, mas ele estava sozinho. É. Então ele foi o cara mais rico e mais pobre ao mesmo tempo. Então são essas construções que nós deixamos quando nós criamos valor para as coisas. Não é valor de dinheiro, não é sobre dinheiro. É sobre estar próximo, é sobre entender. Sim. O Wagner tem uma coisa que ele fala que eu gosto bastante. Afinal, nós tem que admirar as pessoas que falam maravilhosamente bem, ainda mais quando é marido, é melhor ainda, né? Claro, com certeza. E ele diz assim para os sócios, não tenha vergonha dos seus problemas, porque se você tem, nós também temos. E eu não enxergo, eu trabalhei em muitas empresas e multinacionais, onde as pessoas elas são só um número de um crachá. Então, quando você entende que você está dentro de uma empresa, por menor ou maior que seja, onde as pessoas elas te enxergam como ser humano, isso é legal. Com certeza, até porque o objetivo final da humanidade é uma evolução coletiva, né? Não adianta eu evoluir e você não. Se nós não evoluirmos juntos, o mundo não melhora. E, infelizmente, as pessoas ainda não entendem isso. Né? É tudo para mim, nada para você, eu quero crescer, quero que você fique aqui. E aí, lá na frente... É aquela negociação que eu tenho que ter vantagem.
É o ganha-perde, não é o ganha-ganha, alguma né? coisa eu tenho que ter vantagem, eu tenho que ter vantagem. E eu não enxergo numa empresa, por exemplo, que nós vamos fazer uma oração, faz uma validação. Sabe o que é validação? Não. Lá faz a oração, aí um pega na mão do outro, sem Tá, conhecer. E aí ela fala pro outro o que ela gostaria até de receber. Você é maravilhoso, você é tá. honroso, você é cheio da graça, você é especial. E aí a outra pessoa, às vezes ela vem tão machucada de casa e ela começa a chorar. Então assim, fala, Verônica, o que você tá fazendo? Não, eu tô desabrochando o que ele realmente é. Uhum. Porque às vezes a pessoa quer ouvir que ela é honrosa, porque ela é. Ela saiu de casa com a honra de trazer o dinheiro para casa, Esse, para esse alimentar. ponto que você está colocando é um ponto muito importante porque, assim, a gente tem a capacidade de enxergar o mundo pela nossa ótica, né? Então, vamos pensar no seguinte, você tem um marido legal, você mora numa casa confortável, seu filho estuda numa escola boa, então, o mundo é assim. Só que não é o mundo é assim, você é assim. É, E aí muitas vezes a pessoa que está lá do outro lado fala, cara, meu mundo não é legal, tão legal quanto o seu, não é tão confortável quanto o seu. E aí no momento que você está tendo isso, talvez seja a frase mais amorosa que essa pessoa ouviu no último mas ano, é. no último mês, né? Às vezes você tem uma boa relação com a sua mãe, por exemplo, mas tem pessoas que não tiveram mãe, né? E aí? Esse amor, esse carinho que você viveu a vida inteira, para aquela pessoa não existe, ela não sabe o que quer ter aquilo. Então, é importante isso, né? E depois que nós começamos, já tem bastante tempo, mas que nós intensificamos isso, eu percebo uma melhoria até de humor das pessoas trabalhando dentro Sim. da É fábrica. porque você mexe na energia do ambiente, né? Você mexe na energia das pessoas, automaticamente você mexe na energia do ambiente. Legal, E muito elas legal. transmitem isso para casa, porque eu vejo pessoas que falam assim: eu comecei a fazer isso com meu filho e ele Reverbera. tava rebelde, e agora ele vem, me abraça mais, me beija mais. Então você vê que é uma plantinha que você está fazendo dentro do Sim, trabalho, mas que ela tá levando para sua casa. sem dúvida. Sem dúvida. E agora sim, acho que essa pergunta é uma pergunta bem importante para quem vai nos ouvir. Acho que você vai conseguir contribuir muito com as pessoas, que é assim, quando é que a Verônica, ela percebeu que ela estava deixando de ser empreendedora e virando empresária? Porque existe uma diferença muito grande entre ser empreendedor e ser empresário. E, mas eu quero entender assim, o que mudou no seu mindset? Quando que você começou a perceber, falar, eu estou pensando de um jeito diferente, eu estou agindo de um jeito diferente, eu estou conseguindo lidar com problemas de uma forma diferente, aquilo que era grande agora é pequeno para mim, eu tenho ambições novas. Como é que foi essa transição para você? Foi uma construção, na verdade, de muito curso. Uhum. Estudar bastante. E você pensar que você precisa ser mais estratégico. E você precisa cuidar mais de pessoas. Em direcionar pessoas de outra forma. Eu acredito que seja isso, com a forma de estudar muito mais. Eu sempre fui curiosa. Tá. Sempre. O Wagner fala que tiveram muitas situações que eu falava assim, vamos comigo só ver uma aula disso. Aí ele via, quando percebia, já estava lá estudando. Tá. Mas eu acredito que foi uma mudança de mentalidade dos dois. E não foi de propósito e Uhum. nem foi intencional. As coisas elas foram acontecendo. Mas você acha que o mundo te obrigou a se tornar empresária ou naturalmente você foi se tornando empresária? Como é que foi Depois isso que na eu sua estava jornada? dentro da empresa, foi mais natural. Tá. Foi mais natural. Foi no convívio do dia a dia, e aí as coisas foram acontecendo. Porque você vai começando a ter Uhum. referências. Então a pessoa está pensando dessa forma, você começa a direcionar dessa forma e funciona. Legal. Esse ponto que você está colocando é um ponto bem importante porque, assim, eu sempre falo que você não consegue mudar de nível se você não mudar o seu padrão de educação, né? Acessar o mundo empresarial exige que você pense como um empresário, mas para você Exato, pensar como empresário, você tem que entender como é que funciona a cabeça de um empresário. exato. E esse ponto que você está colocando é um ponto fundamental, que é você querer se educar. Você querer buscar conhecimento, você querer buscar informação, porque a maioria dos empreendedores brasileiros não querem, né? Aqui no próprio TV Class, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas para participar do programa e eram pessoas que eu sabia que tinham muita necessidade. Pessoas que precisavam estar no programa. E as pessoas, veja bem, pô, é muito legal, mas acho que não é o meu momento.
agora eu não vou fazer, deixa para depois e tal. Para mim, tudo bem. Eu tenho as minhas empresas, eu tenho os meus negócios, mas aquela pessoa precisava daquela informação, É. daquele conteúdo, precisava abrir a mente. E as E pessoas não vão. precisa. Ó, não adianta você querer crescer sem você ter uma estrutura que te Que apoie, te leve para cima, né? né? Porque você tá dentro do seu negócio, você tá aqui, ó. Sim. Quando você começa a estudar e ter pessoas que te trazem informação de mercado, te abre de um jeito que tudo que você acha que você está Uhum. perdendo, se você estiver fazendo uma mentoria, uma imersão, ou tiver com acompanhamento, você acha que está perdendo de tempo, você está ganhando. Exato. E muito, né? Tá ganhando muito, Ganha porque muito. você não vai cometer os mesmos erros, a pessoa já cometeu aquele erro, já sabe o que vai acontecer. É igual o pai e o filho, né? Exato. É fazer o processo de uma maneira mais dinâmica. Como eu estou explicando até do dia que eu vim da aula de vocês. Aí você fala assim, eu não consigo colocar meio dia da sua agenda. Mas o tanto de informação que você sai Uhum. e de abertura de mente, pô, eu ouvi coisas que eu trabalho com pessoas, eu trabalho com isso há muitos anos e não tinha. Na verdade, talvez eu até tivesse escutado, mas não tão A simples. ficha não tinha caído, né? É, de uma forma assim tão simples, tão. Não, mas espera aí. O que funciona pra você, às vezes não Uhum. funciona pra mim. E é verdade, porque você fica querendo. Todo mundo chega na internet e fala assim: você tem que fazer venda pelo Instagram. Tá, mas não é pra todos os negócios. Foi o que Uhum. você estava explicando. Você, Diego. Cada um tem uma forma certa de ser. E a troca que foi daquele dia em uma. Como se fosse uma mesa de reunião foi incrível. Muito Maravilhoso. legal. Que show, que show. Que bom que vocês gostaram. Eu já posso dar livro? Pode, vamos lá, vamos lá. Ó, Só para a gente explicar para o pessoal de casa que está nos vendo aqui, a gente tem uma dinâmica no podcast que o convidado nos presenteia com um livro, né? E eu queria que você explicasse o quanto esse livro é importante para você, o que, que ele mudou na sua trajetória e por que, que você escolheu trazer ele para cá hoje e dar de presente aqui para nós. olha. Eu poderia trazer um livro que era o convencional de uma dinâmica de. A câmera está aparecendo aqui, para onde que eu mostro? É para cá? Esse é o livro. Ele chama O Impostor que Vive em Mim. Diga lá. Bom, eu poderia trazer qualquer um outro livro que fosse direcionado a ferramentas dinâmicas, empresariais. Mas esse livro, primeiro que ele me marcou porque foi o último que eu terminei. Tá, Então, eu tenho os hábitos de ler vários livros ao mesmo tempo, o importante é estar lendo. E aí legal. eu terminei esse e ele é. Eu trouxe exatamente porque ele tem uma linguagem diferente. Nós sempre queremos alta performance, Uhum. né? Buscamos o tempo inteiro alta performance. Então, você está lá, o podcast, você está vendo um filme intencional, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, então você está sempre ligado com o que precisa ser. E o Impostor que Vive em Mim conta uma história, era um padre, e ele deixou depois de ser padre. E ele estava muito envolvido com o glamour de ser padre. Ele tinha Tá. uma excelente oratória, ele era incrível. E aí a vaidade para aquilo, aqueles aplausos, ele deixava ele fora da sua raiz, de fato, que era Deus, que era pregar alguma coisa. E chegou um momento que ele estava se sentindo tão impostor e ele tinha o hábito de beber. Uhum. Aí chegou um determinado momento que uma pessoa que ele estava superior a ele, um guia, um diretor espiritual, ele falou assim: como você está num processo vaidoso, você precisa se silenciar um tempo. Uhum. Então, fica um tempo sozinho para você repensar a sua vida. E ele ficou um tempo sozinho, foi lá, contou a história que ele foi, ele se resguardou, mas ele levou um monte de livro, um monte de CDs. E aí depois ele voltou e essa pessoa falou assim: você ficou sozinho? Fiquei. Eu li o livro tal, ouvi o áudio tal e fiz não sei o quê. Ele falou: não. É você estar sozinho para que você consiga entender quem de fato é você, quais são seus pensamentos. Então, por que isso tudo? Porque alta performance também é silenciar. Uhum.
Também é entender quem é você na sua raiz e o que você pode trazer para o outro. Então, alta performance hoje, ao meu ver, ter alta performance também é silenciar. Esse é um ponto muito importante que você está falando, Verônica. Eu vou amar ler esse livro. Final de semana já está garantido aqui. Camila Vieira até... Ela publicou e falou bastante desse livro. Legal, é ótimo, é incrível. Muito legal. Porque é o seguinte, você só conhece o seu verdadeiro potencial quando você se silencia. E hoje, infelizmente, a gente vive um mundo de muito ruído. Né? Uhum. As pessoas não conseguem estar em silêncio. Então você está em casa, você está no celular, você está no Instagram, você está no TikTok, você está na internet, você está no WhatsApp, você está falando com alguém, você está na televisão. E aí você não consegue estar com você mesmo. Né? Eu acho que é por isso que a gente tem tantos quadros hoje de pessoas com problemas mentais, com depressões, etc. Porque as pessoas não gostam da sua própria companhia ou não identificam a sua própria companhia. Exato. E quando você está nesse ruído, você não entende o seu talento. E principalmente, e o ponto não é só não entender o talento, você não deixa o seu talento aflorar. E aí, por que existem pessoas extraordinárias? Porque são pessoas que conseguem se entender, sabe qual é o seu potencial, o seu talento, e põe aquilo para fora, e potencializa, intensifica, e aí o mundo fica pequeno para ela. Enquanto outras pessoas ficam naquela panela de pressão, enjauladas naquele mundo de ruído, de uma série de fake news ali, né? De coisas que acabam mais atrapalhando, mais lixo do que conhecimento, do que sabedoria, do que informação. E eu acho que é isso, assim, a capacidade que a gente tem de conseguir entender quem nós somos. Porque a partir do momento que a gente entende quem nós somos, a gente entende qual que é o nosso papel no mundo. Exato. Né? E aí tudo começa a fazer sentido. Exato. E como é que a gente se conecta com as pessoas e com o nosso ecossistema e assim vai, né? Lindo, obrigado. Espero vou que adorar. você goste muito, Depois muito eu quero mesmo. tomar um café com você e falar um pouquinho de como é que foi a minha leitura aqui, o que eu achei, ótimo. viu? Bom, vamos lá. Fala pra mim aqui. A gente está finalizando o nosso bate-papo. Já são quase uma hora aqui que a gente está na mesa, mas quero entender um pouquinho de você. Quais são os próximos planos que vocês têm lá no grupo? O que você está pensando para os próximos anos? Para onde vocês vão? Quais são as ideias? Então, nós temos altos objetivos. Que bom, Primeiro que que nós queremos crescer bastante o Instituto. Posso até falar sobre ele? Claro, por favor. O Instituto está na Vila Galvão. Ele atende hoje... Guarulhos. Exatamente. Tá. Vila Galvão, Guarulhos. É o Instituto IGV. Tem o Instagram dele. É Instituto IGV _. Legal. Hoje nós atendemos a comunidade ali próxima. Com balé, judô, jiu-jitsu. Nós vamos ter aula agora de IA, violão, computação. Lógico que assim, o computador a gente não tem ainda, porque faz pouco tempo que foi aberto, então é um objetivo. E tem aula de formação de empreendedorismo, formação humana, inglês, espanhol, tudo voltado para a comunidade. Nós entendemos que tudo que nós temos, nós queremos devolver de alguma forma. Primeiro que nós já fazemos isso há algum tempo. Mas ter uma estrutura fixa faz pouco tempo agora. Legal. Então, nós queremos realmente cuidar de pessoas. Esse é o nosso principal objetivo hoje, além das empresas. Nós estamos abrindo um outro e-commerce, que esse é meu, inclusive, que ele é voltado mais a coisas femininas, unha, cabelo. Nós também temos o e-commerce que nós vamos começar a divulgar também sobre venda de esquadria, de perfis, e crescer cada vez mais. Nós já estamos em alguns atacadistas, mas nós queremos expandir muito mais. O nosso processo não é só expandir como empresa, é cuidar de pessoas junto. Então, é trazer isso. Então, quando nós vemos de sábado, por exemplo, que tem um monte de criancinha lá feliz que está fazendo um balé, acho que essa é a maior construção de realização. Então, onde nós queremos chegar, eu tenho certeza que será longe, mas o Instituto realmente ele é uma coisa muito forte. Isso veio do meu marido, porque ele já foi uma criança que ele estudou em uma instituição que ajudava ele a sair da rua, para não ficar na rua. Então, isso é valor. Nós queremos deixar legados. Que legal. Sucesso na empreitada. Obrigada. Tenho certeza que coisas lindas estão por vir. Vai ser muito especial. Quero vocês lá, hein? Bora, conta com a gente. Vamos marcar um café, vamos criar planos em conjunto aí, vai ser bem legal.
Bom, e para finalizar, duas questões aqui que eu queria entender com você. Primeiro você já deu um spoiler aqui do programa do The Business Class, mas queria entender com você, assim, quais foram as principais viradas de chave que o programa trouxe para você até agora, como é que está sendo essa experiência para você, conta um pouquinho aqui para gente, e como é que você está levando isso para o seu dia a dia, para a prática, para a empresa, para a sua equipe, para o seu time. Olha, eu já fiz inúmeras imersões, já fiz acompanhamento com uma outra empresa, mas não é floreando. Do jeito que foi tratado, direcionado e simplificado, porque eu acredito que a minha geração para frente, assim, ela tem um pouquinho mais de dificuldade com essa coisa de marketing, porque marketing para nós era de outra forma, né? Entender do negócio era de outra forma. E aí quando você entende que pode ser tão simples, as coisas ficam mais fáceis. Vocês têm uma facilidade, coisa que a grande maioria das outras empresas, você não tem aquela facilidade de estar junto com os donos. O que eles fazem? Te vende, te faz a primeira reunião e depois você trata com a sua equipe. Não que não sejam qualificados. Mas às vezes você quer uma visão diferente. Sim. Se a pessoa está lá dentro da empresa, ela tem uma visão diferente. Então você quer aquela visão. Exatamente por isso que tem vários grupos de empresários que eles gostam de dividir as informações. E aqui com vocês, não, tem uma facilidade, você pode mandar mensagem, você pode dividir. Vocês trazem uma conscientização diferente. Traz até experiências de marketing, como do Diego falando do cavalo dele, né? Aquela foi ótima, né? Então, tem várias experiências e que isso é importante. Porque muitas vezes você enxerga um outro empresário que ele está em outro patamar, como se ele fosse o rei. E ele, sabe aquela pessoa intocável? Sim. Onde ele não erra, onde ele é perfeito. Né? E aí entender que vocês têm as mesmas dores, já passaram por aquilo e pode realmente contribuir é excelente. Isso é um ponto muito legal, porque assim, uma das grandes preocupações que eu tenho, que eu falo que o meu papel no mundo é ligar a tecla SAP. É pegar aquilo que é complexo e fazer as pessoas entenderem na simplicidade, porque tudo é simples. As pessoas que tornam complexo. E o marketing, ele é muito americano, né? Nasce nos Estados Unidos, então as palavras, os termos, né? É um mundo que para o brasileiro é muito diferente. Eu falo, não, cara, vamos abrasileirar isso aqui, vamos trazer o conhecimento de verdade, vamos fazer as pessoas entenderem. Porque a partir do momento que você entende, você muda o jogo do teu negócio. Eu acho que o objetivo do programa é justamente esse, a gente criar essa comunidade que não acaba só no programa, a gente vai continuar juntos, se Deus quiser, por muito tempo, criando essa rede, criando essa sinergia e fazendo prosperidade. Eu acho que é isso, essa troca que gera prosperidade, né? E uma coisa legal é que um fala uma coisa. Aí falou, de vocês três. Aí o outro ele não tá contente com aquela informação, daquela forma, aí interrompe e fala, não, mas peraí, pode fazer também dessa forma, pode agir desse jeito. Aí o outro, não, mas tem esse um pouco mais simples. Então, você não enxerga isso nas outras mentorias, em outras reuniões, em outros grupos. Parece que são só pessoas que elas só gostam de mostrar a perfeição. É uma narrativa construída. A gente é uma narrativa real. Vamos discutir aqui juntos e vamos construir a nossa verdade, né? A nossa construção de conhecimento. Acho que isso é um ponto bem, bem bacana. Obrigado pelos feedbacks, viu? Muito feliz. E para a gente finalizar, Verônica, eu queria que você deixasse uma mensagem, um aprendizado. Muitas pessoas estão nos ouvindo e vão nos ouvir, porque esse podcast vai ficar no YouTube, vai ficar para sempre. E cada empreendedor que está nos ouvindo está num momento de vida. Alguns estão num momento feliz, outros num momento tristes, outros estão num momento de indecisão, outros estão naquele momento de será que eu tomo coragem e dou esse passo, será que eu não dou? E você tem uma história linda de uma empresa pequena que foi crescendo, 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 hoje é um grupo, hoje tem mais de 200 funcionários, hoje você abençoa muitas famílias. Qual mensagem você gostaria de passar para essas pessoas que querem ouvir o que você tem a falar? Olha, se eu fosse colocar todas as ideias, seriam várias. Mas tem algumas que eu gosto de dizer que não existe nada que é para sempre. Então, se você está num momento ruim, ela vai passar. Se você está num momento feliz, ela vai passar. Se você está num momento de decisão, ela vai passar.
A única coisa que você não pode deixar de fazer é ter ação todos os dias sobre aquilo. Então, não desanima. Não tira o seu foco. Não deixa que as outras pessoas elas interfiram no seu sonho. Porque, às vezes, o que é um sonho, que é para outras pessoas, pode ser banal ou pode ser uma coisa que não vai ser construída, com você vai. Porque a sua energia, é a sua fé, é a sua decisão. Só quem te para é você mesmo, mas ninguém vai te parar. Então, tudo que é difícil, amanhã vai ser um pouco mais fácil. É acreditar, né? Então acreditar são ações. e perseverar, né? Legal. Lindas palavras. Obrigada. Queria agradecer muito a tua visita aqui no podcast. Produção, por favor, traga aqui o nosso mimo para nossa super convidada. A gente tem aqui a nossa produção Todas nipônica. as vezes que eu venho em alguma coisa tem um mimo, tá? Tô ficando já... Nós Olha temos que esse lindo. troféu da primeira temporada para você colocar lá no seu escritório. Obrigada. E temos aqui um chocolatinho para para adoçar ainda mais a tua vida, viu? Eu adorei. Eu vou tirar uma foto depois e mandar lá da Show de minha bola. mesa. Mas a minha mesa não é tão bonita assim. Verônica, leve para todo o teu time o nosso abraço, gratidão Obrigada. eterna pela tua visita, obrigado por confiar no nosso programa, obrigado por estar com a gente, evoluindo com a gente e nos permitindo evoluir com você também. Conte sempre com o meu time, comigo, com o Diego, com todo mundo e vamos juntos aí nessa batalha, levar prosperidade e transformar as pessoas que estão à nossa volta, tá bom? Gratidão. Muito obrigado obrigada. pela visita. Gostou do bate-papo? Foi bacana? Adorei. Confesso que eu vim assim, ai, vou ficar com vergonha. Imagina, você foi 10 mil vezes melhor do que eu. Foi sensacional, foi incrível. Mas aqui é tão à vontade que é gostoso. Então nem parece que passou mais de uma hora aqui. Que bom, e foi ótimo. Eu desejo que vocês cresçam muito. Amém. Que sejam pessoas abençoadas e prósperas o tempo inteiro. Que traga a real certeza de que para o empresário crescer pode ser fácil. Uhum. De acordo com as suas palavras, com os seus ensinamentos. E que as coisas elas se tornem cada vez melhores para esse mundo. Que nós possamos trazer cada vez mais empatia, que é isso que vocês trazem também. Não são estrelinhas, então isso é muito legal. Entender que se você é empresário, você está empresário. Uhum. E você pode estar lá embaixo ou lá em cima, nós somos todos iguais. É isso aí. Então, muito obrigada, gratidão. Tá lindo, o lugar aqui é maravilhoso, é incrível, as pessoas são maravilhosas, foi fantástico. Que show. Gente, obrigado. Acompanhem o nosso TB Class aqui pelo YouTube. A gente também vai ter vários cortes muito legais que a gente vai postar no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes sociais. Tamo junto, obrigado pelo tempo de vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.